A maioria dos livros que eu leio sobre desenvolvimento pessoal ou produtividade trazem um trecho, uma frase, um parágrafo sobre o ambiente e como o ambiente é capaz de influenciar o nosso desenvolvimento, as nossas percepções. O último livro que eu li agora, que é O Antifrágil, do Nassim Taleb, traz uma sessão inteira sobre arquitetura. Não necessariamente falando bem, ele acaba criticando o modernismo e ele menciona que ele gostaria que a arquitetura fosse um pouco mais frágil, para que ela pudesse se quebrar com o tempo e outra fosse construída no lugar. Quando a gente constrói um edifício, ele dura 50, 100 ou até muito mais. Ele perdura naquele ambiente, ele faz parte daquela história e muitas vezes perdura muito mais. Ele cita e define como as pessoas vão viver aquela cidade. Assim como em Brasília, a gente tem um urbanismo muito forte que dita como a gente vai viver nessa cidade. E ele menciona que ele gostaria que fosse um pouco mais frágil, principalmente na questão do modernismo, que não é o que ele gostaria, não é o que ele se apega. Ele menciona também o quão monótono as paredes brancas e linhas retas são para ele e que acabam cansando. Em contraponto a isso, ele lembra da vivência de estar em Barcelona, no edifício de Gaudí. E Gaudí é muito lembrado pelos mosaicos coloridos, amarelo, vermelho, azul. Ele usa bastante cores primárias mais vibrantes, esculturas embutidas na arquitetura, curvaturas, muitos ornamentos, muito detalhe. E ele diz que quando ele visitou aquele espaço, ele sentiu que já tinha estado ali em uma outra vida. Isso traz também o contraponto com o modernismo. É claro, se ele gosta daquilo, ele não vai gostar das paredes brancas monótonas. Eu, no caso, acredito que as paredes brancas dão uma oportunidade para a gente criar o que tem dentro com mais interessância. Mais texturas, mais cores e deixar o espaço um pouco mais livre para a mente nesse sentido. Enfim, ele segue mencionando uma outra característica da arquitetura, que é a questão do fractal, principalmente no urbanismo, não só na arquitetura. Fractal seria um elemento que ele se repete com pequenas mudanças. Então, na arquitetura a gente também vê isso. Um edifício ele acaba se repetindo um ao lado do outro com uma certa similaridade, mas eles têm diferenciais e ao longo do tempo vão mudando um pouco ali naquela região. E o urbanismo ele funciona bem dessa forma, né? Bem fractal. Isso por design, no final das contas. Quando a gente vai criar um espaço, uma arquitetura, a gente pesquisa o entorno, olha bem para a arquitetura do entorno, para a gente criar uma coisa coesa com o que está acontecendo no entorno. Justamente para a gente não ter uma rua que é incômoda por ter uma coisa tão diferente da outra. Essa coesão, mesmo que sejam edifícios de diferentes épocas, essa coesão acaba trazendo uma tranquilidade para o olhar, um aconchego, né? Não só por legislação, que define as alturas, mas também por ter um aconchego daquilo ali ter uma simetria, uma similaridade. E a gente estuda, de fato, o que tem ao lado de um terreno para a gente criar uma arquitetura que seja coesa. E aí traz essa característica para o urbanismo de fractal que ele traz. Ele menciona também, como eu já falei, a falta dos detalhes, como a gente foi perdendo isso. Mas uma coisa que ele menciona que ele realmente admira, que a tecnologia e o modernismo trouxe, é os grandes dons para janelas que conectam a gente com o exterior. E no modernismo a gente vem com a ideia de planta livre, então eu tenho um pilar que ele está posicionado, que ele sustenta aquele edifício, e eu não preciso de paredes para sustentar aquela estrutura. Eu posso fazer o que eu quiser naquele espaço. Dividir as paredes em lugares mais interessantes, deixar um grande vão livre para colocar uma grande janela e me conectar um pouco mais com o exterior. E essa oportunidade vem atrelada à tecnologia e também atrelada a essas ideias do modernismo. Essas duas coisas vão trazendo essa conexão. A minha visão é um pouco mais nesse sentido. Eu acredito que essa ideia toda do modernismo trouxe para a gente a ideia do que realmente importa. A vivência no interior do espaço e a conexão com o exterior. Não necessariamente que a arquitetura precisa estar linda, detalhada, cheia de detalhes. Até porque hoje a gente encontra barreiras de execução. Todo detalhe que a gente acrescenta num projeto, ele adiciona custo,
e ele adiciona uma dificuldade de execução. Na hora que ele adiciona uma dificuldade de execução, ele também dificulta com que eu ache um profissional que faça aquilo para mim. E a gente entra numa questão do artesanato, que é um pouco mais complexo. Então a gente limita um pouco o excesso de detalhes para a gente tornar aquilo mais execuível. E caminhando nessa ideia de ser execuível, as coisas acabam ficando um pouco mais simples, mas não simplórias, como diria o meu primeiro professor de arquitetura, Nonato. Simples, mas não simplório. E a gente vem com um modernismo mais simples, com linhas retas, com linhas mais simples, que é o que ele não gosta no livro. Eu acredito que esse modernismo trouxe essa ideia de conexão com a natureza, que ele menciona que é de muito bom, e que é muito benéfico para o nosso bem-estar. A sensação de estar dentro de um espaço, mas ao mesmo tempo estou conectado com o exterior. Eu estou vendo a iluminação natural passando, o dia passando, regulando aí o meu fisiológico também, tendo essa conexão, mas também a visão da natureza faz bem para o ser humano. Então você acaba se sentindo bem melhor dentro desse espaço. Nos outros vídeos aqui no canal eu acabo mencionando um pouco mais sobre isso também, sobre a iluminação natural, sobre a ventilação. E aqui embaixo também vão ter alguns links que vão direcionar para mais conteúdo sobre o assunto. Se você se interessar um pouquinho mais para entender como que esse ambiente é capaz de te influenciar, tem mais conteúdo para você investigar esse assunto junto comigo. E muito obrigada por assistir. Até a próxima.